Estamos ao vivo. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Vou esperar a Sandra entrar para daí começarmos a conversar sobre Feng Shui e neuroarquitetura. Vai ser um assunto demais. Peraí. Vamos entrando. Lembrando que vocês vão poder mandar suas perguntas pelo chat, né? A gente vai respondendo de acordo com o que for sendo perguntado ou qualquer coisa a gente deixa para responder no fim, para não perder a linha de pensamentos. Mas podem perguntar à vontade. Se a gente não responder agora, também a gente responde mais tarde. Vamos anotando tudo, tá? Porque a gente tem um tempinho limitado na live. Vamos, peraí. Deixa eu chamar aqui. Aí, Sandra. Aê! Oi, tudo bem, Mariana? Olá! Certo! Que bom que estar aqui hoje. Estou empolgada com esse assunto Feng Shui. Isso, eu também, porque são os assuntos, alguns dos assuntos que eu mais sou apaixonada a falar e a gente sabe disso. Você sabe que porque a gente participa de muita coisa juntos, são assuntos que emocionam e apaixonam, e que bom. É verdade, Agradeço mexe muito com o humano, né? A gente se encanta quando fala desses assuntos. muito. Uhum, isso. Que bom. Eu estava falando aqui no comecinho da live, né, que as pessoas podem ir mandando perguntas e a gente vai respondendo de acordo com a live que for acontecendo. Qualquer coisa a gente responde no fim também. E também as pessoas podem compartilhar a live, né? Mandar por direct para como ela já está rolando, vocês podem mandar diretamente então para as pessoas para quem quiser, para quem tem interesse também conseguir entrar. Sandra, eu não sei, tá dando um retorno aí, eu não sei se Tá, tá com já alguma sei. coisa Pronto, ligada. parou. Ou baixa o volume ali. Não, já parou. É que eu liguei aqui para mim olhar as perguntas. Liguei do lado, mas já acabou. Tá tudo certo. Tranquilo. Então, Então, tá bom. Sandra, eu queria que tu se apresentasse. Então, tá bom. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite de estar aqui, porque a gente já se conhece há algum tempo e a gente compartilha de muitas coisas bem legais que a gente vai falar agora durante a live, mas então eu vou me apresentar. Para me apresentar, eu vou contar uma historinha, porque que eu, como uma arquiteta, falo tanto em Feng Shui e misturo com neuroarquitetura e umas coisas que parecem que são tão distantes, mas elas estão tão próximas. Então, para mim, a arquitetura sempre foi alguma coisa assim que fez parte da minha vida desde que eu me lembro por gente. Essa questão dos espaços, essa questão dos ambientes. E eu me sinto, eu acho que eu sempre quis ser arquiteta, desde que eu sei lá, me lembro. E a arquitetura sempre fascinou, porque a gente sabe da importância dos ambientes, de como eles nos impactam, nos influenciam. E aí eu fiz arquitetura, o curso de arquitetura foi maravilhoso em muitas coisas, em algumas coisas eu acho que eu poderia ter sido um pouquinho mais humano, como a gente diz, mais Se profundo. frustrou um Mas, pouco. Eu acho que é bem. A gente se encontra em muitas coisas nesse sentido mesmo. isso. E aí eu comecei a trabalhar com arquitetura, montei meu escritório, construtora, incorporadora e fui indo. E no Uhum. momento da minha vida, percebi que a arquitetura já tinha sido, mesmo eu trabalhando com construção civil, a arquitetura tinha ficado meio de lado. Aquilo tudo que me movia, aquilo tudo que me chamava e que me fazia bater o coração, já não fazia mais parte do meu dia a dia. Eu estava na administração
administrativo, etc. E aí eu resolvi resgatar. Eu já estudava Feng Shui há muito tempo e eu não conseguia entender como é que eu ia trazer esse Feng Shui para a arquitetura, porque o Feng Shui é muito amplo. O Feng Shui é Uhum, uma ciência, uma arte milenária, mas ele é muito amplo. E eu queria uhum, trazer para esse nosso mundo da arquitetura, que é o que move. E aí eu comecei a estudar muito, me especializar muito, as pessoas me perguntavam muito, eh, e comecei a ensinar arquitetura, a ensinar Feng Shui. uhum, E aí, bom, eu sou arquiteta, sou urbanista, eh, no momento, eu sou consultora de Feng Shui, trabalho com projetos focados em no olhar do Feng Shui, da energia, dos espaços. Sou consultora também, sou professora de Feng Shui, tenho alguns cursos. E também uhum. eu sou coordenadora do nosso grupo de estudos aqui de Porto Alegre, o NeuroArquiPoa. E como que eu vim parar Sim. na neuroarquitetura vindo do Feng Shui? E foi justamente o Feng Uhum. Shui que me apresentou a neuroarquitetura. Eu estava pesquisando professoras, seguindo uma professora minha de Feng Shui, e um dia eu vi ela fazendo uma live, não, era um webinar, Feng Shui e neuroarquitetura. Nossa, que negócio é esse, né? O que é isso? E daí eu fui assistir pela minha professora, e aí estava a Priscila Benck, que é Uhum. da Academia Brasileira de Neuroarch Academy, falando sobre essa mistura, Feng Shui, neuroarquitetura, a minha professora de Feng Shui com ela, e eu fiquei maravilhada. Eu disse, gente, aqui é o meu lugar, porque aí fala tudo aquilo que o Feng Shui vem trazendo como um conhecimento, na neuroarquitetura vai embasando, e aí eu vim parar nesse universo. E hoje, além de todos os meus trabalhos com o Feng Shui, com o nosso grupo de estudos de Porto Alegre, eu e a Mariana também temos um grupo, a Mariana e a arquiteta Ive, que mora Uhum. lá em Orlando, a gente tem também um grupo internacional de estudos de neuroarquitetura. Enfim, falei bastante, mas é isso. Resumindo, é muita coisa. Mas é isso aí, né? Incrível como as coisas, uma coisa puxa a outra, né? Vou aproveitar para eu me apresentar um pouco também, né? Sim. Como que eu parei no mundo da neuroarquitetura, né? Que é uma coisa que eu já venho estudando há alguns anos. Quando eu estava fazendo a minha pós-graduação, né, minha especialização em construção civil, gestão, tecnologia e sustentabilidade, que era da Unicinos, eu estava procurando um tema para o meu artigo final, né? E daí eu queria colocar alguma coisa de caráter mais humano, e enfim, cheguei no tema neuroarquitetura, né? Daí comecei a estudar meio por conta. Também tive a oportunidade de conhecer a Priscila Benck, né? Que daí ela me abriu, assim, também os horizontes de por onde estudar, porque lá em 2018 já não se tinha tanto acesso como se tem hoje, né? Não tinha NeuroArch Academy, não tinha os cursos que hoje em dia tem de pós-graduação e de um monte de coisa. Então, comecei a estudar meio por conta, com fontes estrangeiras, e fui, como eu sempre digo, né, abrindo um mato para estudar neuroarquitetura, né? E, e assim foi indo, né? Daí, no meio desse percurso, eu vim para Porto Alegre, né? Vim trabalhar em Porto Alegre e na Universidade de Ciências da Saúde, na UFSPA, e também aproveitei, como eu já conhecia que existia o grupo de estudos de neuroarquitetura de Porto Alegre, quis participar. Daí lá estava a Sandra, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Sandra e mais todas as outras meninas, e já me envolvi de cabeça, assim, né, no grupo, assim, já fui apresentando o grupo daí lá no primeiro NeuroArch Day, que foi quando surgiu, então, a NeuroArch Academy, né, que é a Academia Brasileira de Neuroarquitetura. E, enfim, de lá para cá a gente foi trilhando um caminho muito bonito, assim, de neuroarquitetura junto com as ações sociais dos grupos, e enfim. Agora, há pouco tempo, então, eu entrei também junto na coordenação, né, do NeuroArch Poa, como na parte da comunicação, né, a gente tem 5
coordenadoras desse NeuroArquiPo, cada uma é responsável por um setor, digamos assim, né, para a gente estar estruturando, porque são mais de 70 profissionais que têm interesse, né, em compartilhar ali essas questões de neuroarquitetura, então a gente precisou dessa coordenação toda, né, para organizar, né? Tu que o diga, que tu pegou já desde o comecinho, né? E daí também surgiu esse ano, junto com a Ive, agora que a gente viu que ela entrou ali, a Ive, e com a Sandra, a gente coordena também o Global NeuroArc Studies, né, que é um grupo internacional, então, de estudos de neuroarquitetura. Até qualquer pessoa que tiver interesse em participar do grupo pode nos mandar mensagem. Na minha biografia tem um link que as pessoas podem também mandar suas inscrições, que a gente é um grupo, os nossos encontros são gratuitos, é voluntário, então a gente está sempre aberto, né, para todo mundo que quiser chegar e conhecer mais esse grupo de neuroarquitetura. Já aproveito para fazer também o convite para participarem do Global NeuroArc, né? Isso. E aproveitando também para falar, já que eu estou nesse tema, né, do Global NeuroArc, por que é a Global NeuroArc? É porque a gente, como a Ive é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, a gente tem o pessoal da Argentina, Uruguai e brasileiros também, pode ser estrangeiros, mas também brasileiros que estão espalhados, né, pelo mundo, que a gente está reunindo, então, e tendo esse compartilhamento de culturas, né, juntamente com os estudos de neuroarquitetura. Então, fica também o convite para todo mundo que quiser participar também do Global NeuroArc. E essa é a minha apresentação. Vamos ao tema, finalmente, então, dessa live, que é Feng Shui. Feng Shui ou Feng Shui? Fica aquela questão. Como é que se fala esse termo? Então, bom, como que se fala? Feng significa vento. E aí a pronúncia, quando a gente vai falar bem certinho, como os chineses, a gente fala Feng, como se fosse o som do vento. E Shui significa água. Então, imagina o som de uma cascata. Então, Feng Shui seria uma das pronúncias mais corretas. Mas a gente fala de diversas formas. Feng Shui, é como dizer Nova York ou New York. Então, a gente trata esse termo. No Brasil, para nós, fica assim, parece que a gente está lendo e já está falando. Então, às vezes eu falo Feng Shui, mas geralmente eu falo Feng Shui, que daí todo mundo sabe do que eu estou falando. Porque se eu falar Feng Shui, já muita gente não sabe o que é, ficam me olhando. O que é isso? Se eu falar Feng Shui, então, nada. Então, a pronúncia não é o mais importante. O mais importante é tudo que o Feng Shui tem, tudo que ele nos traz e tudo que ele nos ajuda em termos de espaços, de energia, de bem-estar. Então, a pronúncia é importante, mas não é o essencial. Como você achar, melhor você chama que ele vem. Mas que demais que é. Tem até essa questão do vento e água, que lindo isso. Não conhecia, não sabia disso. O Feng Shui, o Feng Shui, ele é todo termos. A gente vai aprendendo e a gente vai falando em 5 animais celestiais. Isso a gente trabalha quando a gente fala no layout do nosso espaço, na escolha do terreno, a gente usa 5 animais. A gente usa, então, tudo tem uma simbologia dos orientais, é muito lindo. A gente traz para o nosso conhecimento. Que legal. E afinal, então, o que é o Feng Shui? Sandra, pode nos explicar um pouquinho, abordar um pouquinho, assim, para nós leigos. Tá bom. Então, tá, ok. Bom, o Feng Shui, o Feng Shui é pode ser chamado de arte, pode ser chamado de ciência, pode ser chamado de um estudo milenar. Ele tem uma base chinesa, mas por alguns estudos a gente fala que pode ser também outras culturas também aplicavam o Feng Shui. Tem mais de 5.000 anos. Os chineses foram quem pegaram todos esses estudos, todas essas observações e transcreveram e passaram adiante, porque outras culturas também aplicavam o Feng Shui, mas era uma coisa restrita a nobres, a intelectuais, e não se propagou. E os chineses propagaram, guardaram todas essas informações e chegou até nós orientais, não há muito tempo, mais ou menos lá na década de 80, através de um monge tibetano, veio para o Brasil, mas veio
para o Brasil não, foi para os Estados Unidos, uma escola, porque o Feng Shui é formada de muitas escolas. E o que é, afinal, o Feng Shui? Por que que serve? O Feng Shui é a busca principal da segurança na paisagem, a gente diz. Na paisagem, não só na paisagem, o espaço onde a gente está, paisagem, terreno, a paisagem na nossa casa. Nós precisamos da segurança. E a segurança, quando fala em segurança, a gente traz os 5 animais, algumas coisas, mas a segurança, eu me sentir seguro num lugar. E aí a gente pode relacionar até com a neuroarquitetura ou a neurociência, que como que a gente se sente quando não sentimos seguros em um lugar? Segundo a neurociência, nós ficamos menos inteligentes, menos criativos e até a nossa memória falha. E às vezes é tão simples nós não te sentirmos seguros. Às vezes a posição da minha cama faz eu não me sentir seguro. Onde está a minha mesa de trabalho faz eu não me sentir seguro. O sofá e alguns principais móveis da minha casa ou onde a minha casa está faz eu não me sentir seguro. E aí eu tenho dificuldades, eu não consigo, porque é uma coisa tão simples e tão básica. E o Feng Shui vem para trazer primeiro esse olhar de trazer a segurança no nosso espaço. Mas não é só a segurança, tá? A segurança é a primeira coisa que o ser humano buscou até lá nas cavernas, quando ele foi buscar, que ele só sobrevivia, né? Ele só corria fugia das enchentes, corria dos animais, dos predadores. E aí, quando ele encontrou a segurança, que é a caverna, que é o primeiro lugar onde a gente começa a perceber o Feng Shui, quando a gente estuda o Feng Shui, a gente vê que ali já tem muita coisa. Ele conseguiu ter a segurança, e aí o que que acontece quando o ser humano tem segurança? Ele não só sobrevive, ele passa a viver, ele passa a se comunicar, ele passa a juntar as pessoas, ele passa a contar as histórias da maneira dele, fazendo arte rupestre. Então, começa por ali. Você tendo essa segurança, a vida segue, você vive. E o Feng Shui também porque a gente não vive só de segurança, desafio. Como que o meu espaço, a minha casa, o meu ambiente de trabalho me desafia? Me desafia como? Me faz seguir. A minha casa ela não pode ser o meu espaço só aquele lugar acolhedor que eu me sinto seguro e eu não consigo me mexer, não consigo ir para o mundo. Eu preciso sentir que eu tenho um lugar seguro, mas que eu preciso me desafiar para o mundo. Então, eu acho que para mim, é o conceito principal de Feng Shui e que a gente traz para os espaços de diversas formas. Esse é um olhar bem interessante. Que demais. Quando fala de segurança, me vem logo a ideia de territorialidade, né? Que é o que a gente estuda também na neurociência aplicada à arquitetura, né? Que tu deu uma pincelada ali também quando tu começou a falar, mas é que é justamente isso, quando o corpo humano ele tá assim, em um lugar em que ele se sente seguro, que ele sente que aquele é o território dele, ele relaxa, então ele consegue aproveitar melhor aquele ambiente, né? Então, tudo isso está interligado, né, dentro da neurociência aplicada à arquitetura e vem para essa parte também, né, do Feng Shui também, já adiantando um pouquinho essa ligação que a gente ainda vai falar daqui a pouquinho, né? Mas é muito interessante isso, porque tem total relação. Aí tu já começa a ver que digamos, a credibilidade, né, do Feng Shui, assim, para os ambientes, né? Com certeza faz todo sentido tu trazer espaços que tragam segurança, então, para as pessoas. E legal também a ideia de desafio, né? Porque desafio também faz a gente evoluir, né? Então, isso também é sensacional, assim, são eu acho que dois aspectos que com certeza fazem a pessoa se sentir muito melhor e evoluir, como eu disse, né? E, enfim, sim. Ainda mais tu conseguindo ajeitar um ambiente de acordo para isso, né? Eu não sei se assim o Feng Shui é tão voltado para o ambiente ou se ele tem outras vertentes, ele lida com energia, como é que são assim, porque tem escolas, né, de Feng Shui, não podia nos explicar um pouquinho sobre isso? Então, sim, existem inúmeras escolas, assim, diversas, mas as principais que a gente aprende seria o Feng Shui clássico, que ele fala que ele é exatamente uma ciência e uma matemática onde é calculado exatamente qual é a tua melhor posição, enfim, é muitos cálculos.
O Feng Shui da Uhum. forma, onde a gente traz todas essas questões de o ambiente topográfico, como que ele vai me ajudar a estar num lugar mais auspicioso, no melhor lugar, e o Uhum. que a escola que eu sigo, que eu aplico, que eu acho que ela traz todo o sentido e traz para nós arquitetos é esse olhar onde a gente pode trazer a ferramenta, que a arquitetura e a decoração de interiores, ela é uma ferramenta do Feng Shui. O Feng Shui é uma coisa muito ampla e a gente traz essa ferramenta da arquitetura e da decoração de interiores, como a gente distribui os móveis, como a gente observa a colocação da estrutura, como a gente observa os materiais, como eles são colocados, que tipo de material, tudo isso traz um sentido, porque, por exemplo, a gente fala no Feng Shui que os espaços para terem equilíbrio, eles precisam de 5 elementos que são os elementos que a gente traz, a gente pode falar depois, para nos Uhum. acabamentos. Mas o que é o Uhum. Feng Shui? O que a gente precisa quando a gente fala em Feng Shui? A gente sempre fala na energia, a energia Qi, ou energia vital, que é uma energia que todos os elementos, tudo tem. E nós, Uhum. quando entramos nos ambientes, a gente entra e traz junto a nossa energia, e essa energia vai se misturando com os espaços, nós nos misturamos com a energia, mas ela precisa entrar nos espaços, ela precisa fluir pelos espaços. Então, como que a arquitetura, por exemplo, pode interferir nesse fluir da energia? Começa desde quando eu tenho uma porta, e essa porta Uhum. tem um tamanho suficiente para que a energia entre. Eu não tenho uma barreira na porta, por exemplo, às vezes um pilar ou uma vegetação que vai impedir que essa energia vital que vai alimentar a casa entre, porque assim, a gente relaciona a casa com o corpo no Feng Shui. Então, a Uhum. porta de entrada é como se fosse a nossa boca, a boca do Uhum. nosso corpo. Se a energia Uhum. não consegue entrar na casa, a casa vai adoecer. A mesma coisa se a gente não consegue se alimentar, o nosso corpo vai adoecer. Então começa por esse fluir da energia. A energia tem que entrar, fluir, e aí a Uhum. gente encontra os obstáculos, que podem ser estruturais, que podem ser móveis, pode ser iluminação. No Feng Shui a gente trata muito a questão de iluminação, porque a energia é atraída pela luz. Quando a gente tem Uhum. aqueles ambientes que a gente fala muito na neuroarquitetura, também aqueles ambientes escuros que trazem aquela impacto no nosso comportamento também. No Feng Shui a gente fala a mesma coisa, porque a gente diz que a energia fica estagnada. E o que é uma energia Uhum. estagnada? Quando a gente fala em energia, uma energia que acelera faz nós acelerarmos. O nosso corpo Uhum. acelera, o nosso cérebro acelera. Quando a energia estagna, nós estagnamos. Nós perdemos o nosso movimento. Então, essa é a energia e é isso, essa é a colaboração que a arquitetura e o design traz para que essa energia flua. E a energia precisa Uhum. fluir dentro do espaço, ela precisa fluir por todos os espaços, porque todos os espaços vão influenciar na nossa vida. A gente fala muito Uhum. nos espaços da nossa casa, mas tem os espaços da nossa área de trabalho. E a nossa casa, Uhum. a gente fala mais porque é ali que a gente mais fica. Se eu tenho, a minha sala tá excelente, o meu quarto tá mais ou menos, mas eu tenho lá aquele quartinho que a gente chama sala de jogos, onde eu jogo tudo lá, tá Uhum. aquela bagunça. Então, a minha energia tá fluindo, mas de repente ela parou. Então, Sim. todos os espaços que impactam na nossa vida tem que estar Sim. bem fluindo, né? Então, isso também tem muito a ver com a neuroarquitetura, que a gente diz que, que nós moldamos os espaços e depois eles nos moldam, né? Então, tem toda essa influência. E é isso que a gente estuda. Eu aplico um método que é Feng Shui para arquitetura, que a gente faz todo um passo a passo desde a escolha do local, vai indo até planejamento, decoração, todos os detalhes para que a gente tenha essa energia fluindo, né?
Mas, então não é só uma questão, né, de disposição de layout, digamos assim, né, de Não, mobiliário. Envolve materiais, envolve iluminação, tem, assim, tem muita ligação com a própria arquitetura, né? total. Uma vez eu lembro que tu já tinha me falado, assim, que por tu ser arquiteta, tu tem outra visão sobre o próprio Feng Shui, né? Então, isso também te facilita para alguns aspectos, né? Queria que tu me falasse também um pouquinho mais sobre essa relação, então, do Feng Shui com a arquitetura em si. Tu já também conversou um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas partes. Então, quais são essas características arquitetônicas que o Feng Shui também nos traz, né? Que a gente pode melhorar através do Feng Shui, como a gente já comentou aqui, de iluminação, materiais, disposição de móveis, e enfim. Isso. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, assim. Como no Feng Shui a gente fala, que eu falei do Feng Shui, daí são cinco animais, por exemplo, no Feng Shui são a tartaruga, fênix, e mais dragão, alguns animais. Mas basicamente, se eu falar em tartaruga, vai ser toda a proteção das costas. É aquilo que a gente precisa quando vai definir a melhor localização para um espaço. A fênix é o que eu vejo na minha frente, é a minha visão de futuro. E quando eu vou falar em materiais também, aí eu uso o yin e o yang. O que é o yin e yang? O yin e o yang? É toda aquela o feminino masculino. Aí quando a gente traz para a arquitetura uma, um acabamento brilhante, um acabamento opaco, um espaço mais escuro, um espaço mais claro, um espaço ventilado, outro não. Onde eu coloco porcelanato, onde eu coloco azulejo, é uma energia yang, é uma energia de movimento. Onde eu coloco tapetes fofinhos, almofadas, madeiras, eu trago uma energia que a gente chama de energia yin, que é aquela energia que nos traz o relaxamento. Então, quando eu começo a olhar para esse aspecto do yin e yang, eu consigo determinar o que eu quero no meu espaço, como que eu estou. A gente faz toda uma análise assim. Porque a minha casa, como qualquer projeto, se eu for fazer o projeto para Mariana, qualquer projeto, inclusive do Feng Shui, ou quando eu for usar a neuroarquitetura, mais ainda que a gente aprende muito a ter essa empatia, eu preciso conhecer a Mariana, eu preciso sentir como que ela está. Ela está muito yin, por exemplo, muito yin, ela está muito, às vezes, deprimida, muito cansada. Como que a aplicação dos materiais ou da iluminação ou das cores podem ajudar a que ela tenha mais movimento. Começa também naquelas coisas básicas que não é Feng Shui, mas é preparação para o Feng Shui, no destralhamento, ou tirar coisas em excesso para que a energia flua. Aí a gente trabalha iluminação, espaço com o pé direito baixo, a gente tem um tipo de energia, a gente usa iluminação. Aquele espaço onde a energia está faltando, a gente usa recursos de espelhos, a gente usa no Feng Shui muito espelho, para muitos recursos no Feng Shui a gente chama de cura, que são as que a gente vai usar. Outra coisa que eu acho que também se relaciona com a neuroarquitetura, que a gente fala muito, eu não lembro que termo a gente usa na neuroarquitetura, mas no Feng Shui a gente chama de flechas venenosas ou setas venenosas, ou aquelas arestas que estão direcionadas para nós em algum momento e que nos fazem ficar em alerta. Eu não lembro como é que a gente chama. No design biofílico também se fala que a natureza não tem as arestas e que isso impacta no nosso comportamento, e o Feng Shui tem. Você tem que olhar e diagnosticar onde você tem isso no teu espaço. Por exemplo, naqueles lugares mais importantes que você fica, na tua cama. Você tem uma aresta ou uma flecha venenosa apontando para você. Se você tiver, você vai ter que corrigir. E isso, né, às vezes na arquitetura normal a gente não se preocupa muito com isso. Tem um pilar aqui, ele não me incomoda, tem uma viga na minha cabeça, tudo bem. Mas a gente sabe que isso impacta, né? Então tem bastante coisa nesse sentido e muito mais. Aqui é uma Notei isso. pinceladinha.
Já tem estudos a respeito das formas, né? No caso Isso. da neuroarquitetura, eu acho que entra aí, porque E- as formas, o ser humano, ele se sente mais confortável com formas orgânicas, né? Com Exato. formas mais fluidas. Essas formas que são pontudas e mais quadradas, elas remetem a uma certa agressividade pra gente. Então a gente acaba entrando meio que num estado de alerta. Então a gente não, digamos, se tu tá num quarto que tu quer relaxar, tu, de alguma forma o teu inconsciente entende que aquelas formas pontiagudas, elas te remetem a algo, mesmo tu sabendo que tu, sei lá, uma forma pontiaguda de uma prateleira não é algo que vai te atacar, tu tem alguma, lá no teu inconsciente, alguma coisinha do teu cérebro fica ativo que te remete, então, a essa sensação de estar sobre alerta, sobre uma possível agressão, porque a gente trata, né, quando a gente começa a estudar neurociência aplicada à arquitetura, a gente entende que a gente percebe o ambiente, uma das Uhum. maneiras de perceber o ambiente é do nosso sistema nervoso é pelo sistema de luta ou fuga, né? Então é que a gente é ativado pelo estresse, né, no caso. Então, o sistema de luta ou fuga é quando a gente aumenta o nosso estresse, a gente, enfim, passando por determinada linha de recepção, conexão e reação, a gente reage, então, de acordo com esse estresse que nos causou. Então, esse estresse, ele pode ser causado por várias coisas. Por sei lá, um animal, uma aranha que você viu, e daí você vai depois lá no fim reagir, ou correndo ou matando a aranha. Isso eu falo até um pouco no meu curso, eu explico bem melhor, né, o sistema de Sim. luta ou fuga. Mas, assim, esse estresse pode ser em algo, assim, mais tipo, mais visível, digamos assim, como um bicho, ou pode ser em outros níveis de estresse, até mesmo numa questão assim, né, de algum objeto pontiagudo, de alguma coisa assim, que tá te remetendo, te incomodando de alguma forma, né? Então, isso com certeza tem tudo a ver com a neuroarquitetura em si, né? A gente entende isso. Tem estudos também, tem um estudo que eu também coloquei no meu curso. Eu tenho que disponibilizar ele porque o título dele é em inglês, mas eu não vou lembrar. Mas fala justamente desse estudo aí que falou da diferença da nossa reação a um estímulo de formas pontiagudas, de formas quadradas, a formas orgânicas, que no caso a nossa parte, determinada parte do cérebro, então ela não reage como reage, né, quando há uma sensação de perigo, digamos assim, né? Isso. E com certeza tem tudo a ver. Perguntaram aqui, Sandra, sobre o uso de espelhos em halls de entrada, se você indica usar ou não. Que tu tinha comentado, né, Ah, que a sim. gente usa Uhum. bastante espelho para fluir energia, e que tu teria a nos dizer. Então, espelhos, assim, a gente tem bastante estudos. Espelhos lisos, convexos, ou de alguma forma. Mas hall de entrada, como que é? O que que a gente fala no Feng Shui? Que a energia está entrando pela porta de entrada e ela precisa entrar e precisa se distribuir. Se eu coloco um espelho logo que eu entro, primeiro, quando eu chego na minha casa, aí, ali a gente vai num monte de questões que o Feng Shui fala. Que eu preciso entrar na minha casa e ser acolhida pela minha casa. Eu ou as visitas, como eu entro na minha casa? Eu entro na minha casa e sou recebida pela minha casa. E aí, se eu tenho um espelho logo na frente, a minha casa não me acolhe. Eu me vejo, a minha imagem, e a energia, quando a gente fala em energia, ela chega, bate nesse espelho e volta. Ela não tem como entrar, ela entra pouco energia para dentro. O ideal é ter um espelho na lateral. E quando a gente Uhum. fala desse entrar na casa e ser recebido, isso tem muito a ver com o nosso sentir. Daí quando a gente fala no Feng Shui, da gente entrar pela porta principal e que a entrada da nossa casa seja a nossa altura é que nós somos pessoas importantes e a nossa casa tem que nos receber como as pessoas mais importantes da casa. Quando a gente fala em Feng Shui, a gente fala em comportamento. Como eu me comporto na minha casa, eu me comporto no mundo. Se eu, como Uhum. dona do meu, entre aspas, castelo, não trato o meu espaço como um castelo, não me coloco como a rainha desse castelo, não me valorizo como eu quero que fora
me valorizem como profissional, ou me valorizem como pessoa. Então, começa com esse entrar na casa. Começa com a porta que eu escolho para entrar na casa. Você, como rainha da sua casa, que porta você vai entrar? A porta da área de serviço? Aí, como você é recebida na sua casa? Pela aquele monte de roupa para lavar, ou roupa para passar, roupa para, etc. Já entra, em vez de Só entrar, bagunça. só bagunça. Em vez de tu entrar na tua casa, ok. Eu cheguei no meu, a gente chama no Feng Shui, no templo sagrado, ou no meu castelo, ou como quiser chamar. Então, a gente pode chamar como quiser, mas a nossa casa é aquele lugar onde a gente atravessa a porta, atravessa aquela fronteira do mundo exterior e aqui nós somos os donos do lugar, aqui nós somos verdadeiros, aqui nós somos nós. Então, o espelho, ele pode estar na lateral. Aí tem algumas questões que a gente fala de espelho no baguá, que daí são alguns elementos de cura que a gente coloca em cima do batente, e aí a gente vai indo. Mas no hall de entrada, só na lateral, ou um espelho numa distância já 3, 4 metros, que aí a gente já foi recebido pela nossa casa, que tem que nos abraçar, nos acolher, nos dar segurança, nos dar colo. A gente fala muito em casa, dar colo, muitas coisas. Então, acho Tem que uma essa é a certa. pergunta. Tendo uma certa distância, tem uma certa, então, espaço para essa energia se fluir, digamos. Isso, é. Deixa eu perguntar uma coisa que agora me veio, assim, porque eu ouvia isso de criança, assim, da minha mãe, eu não sei o porquê, nem sei se ela sabe, mas ela dizia que não era bom colocar espelho na frente de cama, sabe? Tipo, diretamente de cama. Isso tem alguma coisa que o Feng Shui nos traz? Muito, muito. Não só o Feng Shui, mas o Feng Shui porque não é só o Feng Shui, existem muitas outras coisas que falam sobre a casa, mas o espelho, refletindo quem dorme, o Feng Shui tem muitas escolas. Algumas escolas, uma diverge um pouco da outra de algumas coisas. Mas quanto ao espelho refletindo quem está deitado na cama, todas as escolas são unânimes em dizer que não é bom. Aí cada escola tem o seu conceito. O primeiro conceito e o mais lógico, e assim, o que combinaria com até com a neuroarquitetura, alguma coisa assim, porque o que é o espelho? O espelho é uma energia, ele é feito de microcristais e ele tem muita energia, ele é energia yang. Quando a gente fala em energia yin e yang, ele é usado para movimentar a energia. E o que a gente precisa quando está deitado? A gente precisa acalmar a energia para que a gente repouse. E aí você tem um espelho do teu lado, aquele espelho, daí você se move de noite, você pode até não perceber conscientemente, mas algo está se movimentando, está te impedindo de dormir também. Então, esse seria o conceito mais simples, que é um elemento muito yang de movimento. E aí ele avança para muitas outras coisas, assim. O Feng Shui sistêmico já fala em padrões que vão muito além, porque, por exemplo, é um casal, digamos. Aí você está deitado na cama, o casal são duas pessoas. E aí você tem um espelho no lado. O que esse espelho está fazendo? Ele está refletindo e ele está trazendo mais gente para essa relação. Porque a gente fala muito no Feng Shui das simbologias. Além de todos esses conceitos de materiais, etc., tudo que você tem na sua casa, o que as coisas simbolizam, as simbologias. E aí você tem ali as pessoas na cama, o espelho refletindo, é como se você estivesse trazendo uma terceira pessoa, uma quarta, quinta, sei lá quantas pessoas para essa relação. E aí tem algumas escolas do Feng Shui que você vai ler, você vai entrar na internet, uma revista vai dizer assim, espelho refletindo a cama causa infidelidade. E aí isso eu tive... e aí isso eu aprendi no curso de Feng Shui sistêmico, que aí é aquela questão daquele padrão que traz, mas enfim, essa é uma das questões. Mas o principal, quando ele te traz para a arquitetura, é que a energia é muito ativa. Ele atrapalha o sono e aí vai muito longe. Se você vai ver, espelho também a gente tem que manter sempre limpo, porque a gente fala muito que nós emitimos vibrações e essas nossas vibrações são absorvidas pelas paredes, pelos materiais, e eles são absorvidos porque as nossas casas são construídas
basicamente com areia. E a areia tem cristais, e os cristais, a gente sabe por todos os estudos, que eles absorvem as nossas energias. Daí no Feng Shui a gente Uhum. fala em egrégora. E egrégora são as memórias das paredes. E o espelho também tem essas memórias. É muito amplo, vai longe. O papo ali do espelho Ah, é uma aula inteira que a gente dá e as pessoas perguntam muito porque ele é muito amplo, mas é muito legal. Mas mantenha o espelho sempre bem limpinho, porque ele começa a impregnar todas essas nossas vibrações. E aí ele duplica. E é isso. legal, que legal. Aqui eu tava olhando alguns comentários que a Cristina Miller falou sobre as prateleiras e os armários acima da cabeceira, é um exemplo do que a gente tava falando das formas, né, de serem Isso. agressivas. Aqui a Uhum. Rita Silva falou, Sandra, você considera que um móvel no corredor entre a porta de 2 quartos pode atrapalhar a circulação da energia? Móvel Móvel no... entre portas de 2 quartos. Bom, aí vai ter que olhar, assim, um corredor. O que é o corredor também, ele é no Feng Shui, a gente precisa olhar bem o corredor. Quando a gente fala em energia, a gente fala sempre na energia, no desequilíbrio do Qi, a gente chama desequilíbrio da energia, que é quando a energia fica estagnada, quando a energia acelera, quando a energia encontra uma forma pontiaguda, quando ela encontra o pilar, alguma coisa assim. E um corredor também, se ele for muito comprido, ele pode acelerar a energia. Daí é ideal que a gente coloque elementos que são tapetes, são quadros, iluminação. A gente usa os recursos para desacelerar a energia. E um móvel, aí tem que avaliar. Se esse corredor tem largura suficiente para que esse móvel esteja ali, você vai andar nesse corredor e vai sentir. Você se sente bloqueado. Se você Uhum. sente que ele está atrapalhando, ele realmente vai atrapalhar a energia, porque como é que a gente precisa andar na nossa casa? A gente precisa fluir, a gente precisa andar com tranquilidade, porque se eu ando e fico encontrando barreiras, ou para chegar daqui até um outro espaço eu tenho que fazer muita volta, eu tenho que subir e descer, isso vai refletir como eu ando na vida. Eu fico encontrando Uhum. obstáculos, a minha vida também vai passar a ter obstáculos. Então, É, eu, é eu isso, penso né? bastante na ideia do obstáculo mesmo, né? Isso. Agora que tu estava falando sobre as dimensões disso, eu vi que tu lá no comecinho tu comentou uma coisa que também tem cálculos matemáticos, né, sobre o Feng Shui em si. Não sei se tem dimensões, sei lá, a gente é muito da arquitetura, dimensões Sim. mínimas e máximas, de ideais, de normas, né? Para isso, eu já pergunto, fazendo um gancho, porque também o que a neuroarquitetura traz para a gente são essas questões de proporção, além das formas, a proporção, né? De tu Proporção. se sentir no ambiente, assim, tu pode brincar com o ambiente, projetar o ambiente de acordo com o que tu quer que a pessoa sinta, que nem o exemplo de uma igreja, né? Por que a gente entra numa igreja, a gente se sente pequenininho, naquelas formas monumentais gigantes, com o pé direito grande? É porque justamente foram feitas para a gente sentir que tem uma presença divina, uma presença algo muito além de ti, muito maior que tu. Então, por isso que é feita essas igrejas monumentais. Foram feitas desde muito tempo atrás Isso. para ter essa presença divina ali e tu se sentir pequenininho mesmo, né? Então, a gente sabe que proporção também é muito impactante nas edificações. Tem também estudos de que um pé direito mais alto te dá uma sensação de maior liberdade, então te estimula a criatividade. Um pé direito, ou, enfim, proporção, um lugarzinho menorzinho, é melhor para tua concentração, né? Para tu ficar mais focado, tu se dispersa menos, né? Então, eu queria que tu comentasse alguma coisa também sobre esses números, essas dimensões. Sim, exatamente. No Feng Shui a gente fala muito do equilíbrio. Essas proporções, a gente já fala o termo equilíbrio quando traz para o Feng Shui. O equilíbrio é exatamente isso que eu espero do espaço, que eu quero do espaço, e que eu tenho o equilíbrio entre essas proporções, que é mais ou menos essa questão do corredor, da circulação, do equilíbrio
da largura entre o que eu tenho ali no lugar. E a gente traz muito das proporções, principalmente é o que aquilo vai te passar. E aí, por exemplo, quando eu tenho a minha mesa de trabalho, a distância que eu tenho que ter da mesa até a parede. Quando a gente estuda arquitetura, a gente aprende, X centímetros, espaço, coisa assim. E no Feng Shui a gente vai um pouquinho adiante. O que isso faz o meu comportamento, por exemplo, como que vai acarretar o meu comportamento? Se eu tiver um espaço menor, eu vou me sentir bloqueado, eu vou me sentir como se eu estivesse sem essa liberdade. A gente fala também muito sobre, aí a gente fala, daí levando em mesa de trabalho, o que eu tenho na minha frente, o que eu vejo. É, o Feng Shui, ele é todo o estudo feito através das observações. Durante muitos Uhum. milênios, como que as pessoas se sentiam nos espaços. Ele é bem nesse sentido, né? Ele é bem isso. Sim, Uhum. acho que é uma observação de comportamento, né? Isso. De Uhum. saber o que naquelas disposições e, enfim, como que a pessoa está reagindo de acordo com aquilo, né? E isso entra muito na parte de neuroarquitetura. Eu estou anotando aqui algumas perguntas que tá surgindo, Isso. mas que a gente não vai conseguir se aprofundar tanto, porque senão a gente vai se perder, porque, olha, tem 13 minutos, eu acho, Eu para tenho que fazer uma acabar. segunda live. A Eu live acho, 2. vou fazer parte 2. É que o assunto é bom, né? É muito. Eu queria trazer ainda, Sandra, sobre então a relação do Feng Shui e da neuroarquitetura, né? A gente já foi ao longo que a gente estava conversando, assim, pincelando o que elas têm em comum, aonde que elas se interligam, né? Mas queria saber de ti, assim, também, o que mais que tu vê, assim, de ligações entre o Feng Shui e a neuroarquitetura. Tá, eu vou dizer assim, o que qual foi o gatilho que me levou para a neuroarquitetura? Porque é o gatilho que muitas pessoas me perguntam, né? Se o Feng Shui tem comprovação científica. E por que a gente pergunta tanto isso? Porque a nossa mente ocidental, nós ocidentais, precisamos comprovar, ter evidências para aceitar coisas que a gente chama de novas, mas o Feng Shui não tão novo assim, é muito antigo, mas é uma coisa nova para a gente. Então a gente precisa de uma evidência, a gente precisa de algo que diga isso é real. Então, para a gente observar como que é. O Feng Shui não tem assim, uma comprovação, uma medição como a gente traz na neuroarquitetura, mas ela tem todas essas observações, e quando a gente traz para esse aspecto, eu sempre gosto de citar o físico e um físico, pesquisador também, Fritjof Capra, eu nunca sei dizer bem o nome dele, porque ele diz que o universo não é mais visto como uma máquina composta por uma infinidade de objetos separados, mas aparece Uhum. como todo harmônico, invisível, com uma rede de reações dinâmicas, como um olhar que a gente tem que trazer desse nosso olhar ser mais holístico, né? Que tudo é uma coisa só. Que no Feng Shui a gente olha para esse olhar, trazendo para um olhar científico, por exemplo, que a gente considera quando a gente vai trazendo o ser humano para dentro do espaço, que nós somos mamíferos. E aí, como que o mamífero reage? É mais ou menos como a gente faz para o estudo da neurociência, como toda a nossa base como um mamífero. Não é uma comprovação pontual, assim, que tem uma ciência 100%, mas é uma ciência, porque são Sim. por observações. Ele estuda também todos esses ciclos sazonais, esses ciclos solares, como que isso impacta no organismo, que é o que a gente também estuda, tanto na arquitetura como na neurociência, através dos ciclos circadianos. E o Feng Shui já vem olhando para isso desde o tempo das cavernas, como que eram escolhidas as cavernas, que eram todas baseadas nesse estudo da orientação solar. Eles não escolhiam as melhores cavernas, que eram as mais auspiciosas, eram com a melhor orientação solar, eles não escolhiam aleatório.
Eles escolhiam para que elas tivessem à frente da caverna, maior incidência solar, para que as atividades do dia pudessem acontecer e aquele lugar de tranquilidade ficava nos fundos. Então, isso é o que a gente estuda hoje e o Feng Shui vinha trazendo, mas por observação, pelo que eles iam sentindo de impacto. Pela experiência, né? Hã? Pela experiência, Isso. né? Porque, por exemplo, isso é uma coisa porque a tecnologia vai se evoluindo. Por que hoje em dia que surgiu a neuroarquitetura? Porque a neurociência tem avançado dos anos 90 para cá, não é porque agora surgiu do nada, sabe? É porque tem toda essa evolução científica. Daí, obviamente, isso daí começam a se aparecerem as comprovações científicas das coisas, né? Que nem tu diz, é uma arte, é uma ciência, entre aspas, milenar o Feng Shui, mas é óbvio, sendo feito por experiência e por observação de comportamento. Pode não ter, então, aquela metodologia científica que a gente, que nem disse, que nós ocidentais precisamos para comprovar, e daí tá bom, então isso existe, mas porque, claro, porque a tecnologia vai se evoluindo ao longo do tempo, o jeito que as pessoas moram e habitam vai evoluindo ao longo do tempo. Então, assim, que nem tu traz essa ideia de que eles buscavam a caverna com a melhor posição solar, talvez, sei lá, eu não sei agora, assim, tu falou isso, largou agora, eu já imagino, sei lá, um porquê de talvez ter ela mais aquecida, sei lá, no inverno, entende? Tudo isso já é uma forma, é óbvio, eles não pensavam isso, não, então vamos aqui posicionar a nossa caverna a norte. Não, né? Claro que não, mas não. A ligação, a experiência deles foi mostrando que essa caverna a norte é melhor do que a caverna ao sul, né? Então é isso que vai se evoluindo, né? E é por isso também que a neuroarquitetura vem agora, né? Vem aparecendo coisas agora e vem se comprovando e também não tem resposta ainda para tudo. Porque daqui a pouco, daqui a 10 anos, a gente vai ter muito mais respostas do que o que a gente tem hoje, né? Isso, então, essa parte de ser científico muda muito, né? Ao longo do tempo. Tudo é muito cíclico, né? E as coisas vão... Por exemplo, nessa questão da caverna, voltando, as casas mais antigamente também tinham esse cuidado, até no início do século XX, final de 1900, também as casas buscavam isso porque não tinham iluminação artificial, não tinham aquecimento, então eles precisavam buscar esse recurso. E aí, na industrialização, surgiu as lâmpadas, aquecimento, e aí podia se projetar de qualquer jeito, com porta para um lado, sem janela para o sul, porque nós tínhamos lâmpadas, tinha aquecimento, mas aí deixou de ser aquela coisa natural, entre aspas. Assim, você tinha outro recurso, então por isso vai mudando, as coisas vão mudando, porque você vai mudando os recursos. E aí daqui a pouco a gente muda mais alguma coisa, a nossa arquitetura também vai mudando em função das novas tecnologias e das coisas. E é bem interessante esses estudos, porque a gente começa a aprender, né? Como que e a gente observa o impacto. E daí vem a história de a gente molda os edifícios para os edifícios nos moldarem. Daí a gente vem o impacto, tá? Então daí a gente então não precisa mais isso, não precisa mais ter janelas para tal ambiente. Opa, mas e daí agora? Qual é o impacto que a gente está tendo de não ter muitas janelas, da ventilação, do ciclo circadiano, da luz? Então, é uma eterna, né? A evolução é uma eterna jogo de acertei aqui, errei aqui, tenho que ajeitar aqui, né? E vai remendando e vai indo até tentando buscar, como a Ivy que botou, né? O importante é que o impacto é ter o impacto bom no nosso comportamento, é isso mesmo, a gente procurar sempre evoluir e ter a melhor experiência possível nesse ambiente, né? E eu acho que é isso muito que a neuroarquitetura nos traz, assim, é essa visão humana, entender para quem a gente está projetando, não simplesmente só fazer. Acho que a gente já está passando, assim, a gritos dessa forma de projetar simplesmente por estar ali um ambiente estático. A gente já está percebendo que o ambiente nos impacta, né? E isso já, milenarmente já se sabe isso. Agora está sendo comprovado, na verdade, né? Exato. André,
eu acho que eu tenho medo que caia a live aqui pelo meus. Uhum. Tem 5 minutos para as 9. Eu ainda quero que tu fale sobre o teu curso de Feng Shui, né? Ah, sim. Para saber como é que funciona também. Então, assim, eu comecei a dar cursos já há algum tempo. Eu fazia alguns workshops falando sobre o que sua casa fala sobre você. Por quê? Porque a nossa casa é um reflexo de como nós estamos. E aí, hoje eu dou cursos principalmente para profissionais, arquitetos, designers ou quem se interessa por esse assunto de trazer toda essa energia, esse bem-estar para sua casa, assim, só com conhecimento. Você consegue, mexendo algumas coisas, trazer tudo isso para o seu espaço, se você é arquiteto. Como arquiteto contemporâneo, é muito importante, muito interessante saber isso, porque você abre a sua visão, você leva a sua visão para outro lugar. E o meu curso acontece, ele é online, são 8 aulas ao vivo, que eu adoro dar aula ao vivo, porque a gente interage muito, a gente conversa muito com os arquitetos profissionais. Então, nessas aulas, a gente fala sobre todas essas questões que a gente conversou, deu uma pinceladinha hoje sobre como projetar tanto para nossa casa como para ambientes comerciais. Ambientes comerciais, a gente tem umas 2 aulas que a gente fala muito sobre como eu vou trazer uma melhor produtividade, como eu vou localizar melhor a liderança dessa empresa para que essa liderança consiga tomar as melhores decisões através do Feng Shui. Isso é super interessante. E tem uma nova turma começando agora, dia 10 de maio. Quem quiser se inscrever, no link da bio do Feng Shui para Arquitetura, ou também no Insta sandra.marlise. Lá tem o Insta da bio, só se inscrever lá e a gente se encontra e conversa muito e aprende muito, ensina muito. É bem legal. Convido todo mundo. Isso aí, as inscrições estão abertas, Estão não abertas. percam pressa, aproveita Ah, já que tem uma turma surgindo semana que vem. detalhe, teremos aula bônus com a Isso. Mariana de Neuroarquitetura, uma aula bônus. Então, uma das aulas vai ser com a Mariana, trazendo todo esse conhecimento da neuroarquitetura. Então, convido todo mundo que quer conhecer, ao menos, sabe o que que a gente está falando, né? O que que é tanto o Feng Shui, e trazer, linkar esse assunto neuroarquitetura, que uma coisa complementa totalmente a outra. O Feng Shui, com todo o seu conhecimento milenar, toda a sua observação da natureza, das coisas, e a neuroarquitetura para fazer esse fechamento que é incrível. Isso aí, Mariana, é você um vai estar no prazer, nosso curso. eu tenho que agradecer também o convite para essa aula bônus. Eu já tô louca para fazer, né? Sabe que o meu curso acabam sendo aulas gravadas, então eu tô louca para fazer uma aula online também, né? Que tu, como tu diz, sempre diz, né? Eles têm essa interação, esse calor humano, mesmo sendo online, tem, né? Eu já tive a oportunidade de dar algumas aulas para universidades, Sim. enfim, né, palestras, mas vai ser muito legal, tô louca para participar. E quero agradecer, então, Sandra, tu ter aceitado, topado o convite para conversar sobre Feng Shui. Olha, eu ficaria mais horas aqui conversando, acho que tem que fazer parte 2, 3, 4. O pessoal Vamos. aqui ainda. O pessoal ainda Vamos sim. surgiu com muito mais coisas aqui para tirar de dúvidas contigo sobre Feng Shui. Tem muita coisa. Eu que agradeço muito, Mariana. Muito bom estar aqui contigo. A conversa flui. Realmente ele podia ficar assim, tipo, a live podia ter 2 horas, 3 horas, sei lá. É como as minhas aulas, elas são, a princípio, para serem 1 hora e meia, mas nunca duram menos que 2 horas, porque a gente, depois que a aula está quase acabando, aí vem essa enxurrada de troca, de conversa, é bem legal. Ai, muito feliz de estar Ai, aqui contigo, Mariana. coisa boa. Gratidão. Muito Ah, eu obrigada, muito então. feliz porque estava ali a Ive, eu vi muita gente, a Paula foi minha aluna, a Ive, quem mais? Ah, eu não consegui ver todo mundo, assim, mas eu vi que tem muitas alunas minhas ali.
Isso, Legal. e eu anotei ainda aqui algumas perguntas, vou te passar depois, quem sabe, né? Porque são perguntas bem de Feng Shui, então daí se tu Uhum. quiser responder depois no teu perfil ali, eu compartilho junto contigo para as pessoas dos dois perfis ficarem sabendo. Então, tá Mas bom. muito obrigada, então, Um Sandra. Um beijão pra be- ti. um beijo para todo E até a mundo. próxima. Até a próxima. Beijo pro pessoal. Muito obrigada por participarem e Obrigada. ficarem até o final. Muito bom. Beijão. Vou tentar deixar gravado. Vamos ver se vai dar tudo certo. Sim, vai dar. Tá. Beijo. Tchau, tchau.